A Tereza Campelo foi ministra do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família. Tereza, você está lançando um livro visando demolir alguns mitos, antimitos que estão sendo criados em relação ao Bolsa Família. Eu queria que você explicasse para a gente aí. Então, na verdade, nós estamos querendo, Nassif, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Sempre um orgulho e uma honra muito grande falar contigo e aqui falar no teu programa. Qual é o debate? Né? Mais do que sobre o Bolsa Família, é discutir um pouco de desigualdade no Brasil. Nós tivemos recentemente toda uma polêmica, né, sobre desigualdade, dizendo que no período de governos progressistas, recente, governo Lula e governo da presidenta Dilma, não houve redução da desigualdade no Brasil, o que é uma verdadeira aberração. Né? E a ideia foi montar um material que fosse possível, se não fosse num economês, né? Então, um material que qualquer pessoa teria condições de analisar, entender, estudar, em cima dos dados do próprio IBGE, portanto, não são dados que eu inventei, mostrando o que foi a redução da desigualdade no Brasil. Por quê? Porque é muito importante a gente defender o que aconteceu, não por conta do presidente Lula ou da presidenta Dilma, mas porque é exatamente o que eles estão tentando desmontar. Então, se a gente não defender esse processo, que é um processo de inclusão de milhões, com acesso à água, acesso à educação, acesso à saúde e acesso, sim, a bens de consumo também, se a gente não entender como isso foi importante para a população brasileira, a gente não vai conseguir estabelecer uma referência, porque é isso também que vem sendo destruído no Brasil. Então, a ideia foi essa. E eles usam, Nassif, o que eu acho o cúmulo do cinismo, para quem vem defendendo essa ideia de que não houve redução da desigualdade no Brasil, é que eles vêm defendendo isso se baseando pretensamente num trabalho que vem sendo desenvolvido por um economista francês, que é o Piketty, que tem, né, coordena um instituto, que desenvolveu uma metodologia muito importante, muito interessante para discutir desigualdade, mas que não foi feita para discutir pobreza e que não foi feita para discutir políticas públicas e muito menos para discutir o governo Lula e o governo da presidenta Dilma. O que o Piketty fez, que é genial, é importante que a gente diga, né? Ele desenvolveu toda uma metodologia para mostrar que os bilionários, os multimilionários que nós temos no mundo e vários aqui no Brasil, não são ricos por conta de seu mérito próprio. Né? Eles não ficaram ricos porque trabalham muito, porque são muito inteligentes, porque desenvolveram uma nova tecnologia. Eles são ricos porque eles são filhos de ricos, netos de ricos, bisnetos de ricos, ou seja, eles vêm herdando patrimônio e acumulando patrimônio, e assim são esses brasileiros bilionários e são os bilionários no resto do mundo. Ou seja, é uma balela essa história da meritocracia, o que faz as pessoas ficarem ricas. Elas já vêm com toda uma bagagem, um patrimônio, e continuam acumulando de forma desproporcional e absurda. E no caso do Brasil, fazem isso, inclusive, sem nenhuma cobrança tributária. Então, o debate que ele vem estabelecendo é esse. Gente, nós temos que tributar esses multimilionários. Esse é o centro do debate do Piketty. Não é que a população pobre não melhorou, ao contrário. Inclusive, quando eles tratam do Brasil, eles fazem questão de dizer isso. No caso do Brasil, a população de baixa renda melhorou muito. O que não aconteceu foi que os ricos continuaram muito ricos, certo? Aí se inverteu esse debate no Brasil, surpreendentemente, para dizer que não houve redução de desigualdade e que a população pobre não melhorou de vida. Então, quer dizer, a distorção está no fato dos muito ricos terem ficado mais ricos num quadro de juros. Assim, o escândalo é tão grande que, assim, as poucas coisas que se tentou fazer para inverter esse jogo no Brasil, eu pego uma medida que foi enviada pela presidenta Dilma, vejam bem, né, aqui para os teus leitores e para os teus ouvintes. Lembra aquela medida que a gente enviou para o Congresso Nacional para tributar iate de luxo e para tributar helicóptero? Carro popular no Brasil é tributado, certo? Bens de consumo, essa linha branca é tributada. Agora,
Iate de luxo não é tributado. Aí nós mandamos um projeto de lei para tributar o iatezinho de luxo. Né? Não passou. Quer dizer, eles não aceitam tributar nada. Né? Então, o debate não é que não houve redução de desigualdade, que os negros não chegaram nas universidades. Ao contrário. Então, esse trabalho, eu acho ele bastante importante, porque o grande debate que nós estamos fazendo no Brasil não é que a desigualdade é a que separa os 1% bilionários do resto da população. E o resto da população como sendo pobres expropriados em igual tamanho. Né? Não são. A população é muito desigual. Tá. E a distância que separa os mais pobres, os 20% mais pobres, os 5% mais pobres do Brasil, do resto dos brasileiros, é gigantesca. Né? Pegar aquele dado que eu acabei de te passar. Né? As pessoas não conseguem entender, né, questões básicas. Depois eu queria falar do que eu acho fundamental, que é acesso à água, acesso à energia, acesso à infraestrutura. Mas pegar um dado assim, elementar. Quando começou o governo do presidente Lula, você tinha no Brasil 24 milhões de famílias, não é 24 milhões de pessoas, 24 milhões de famílias que não tinham geladeira. Então, nós não estamos falando que a pessoa não tinha uma casa, que a pessoa não tinha um patrimônio. Essa pessoa não tinha geladeira. Geladeira não é um bem de consumo. Não é assim, eu vou consumir. Aí, né, a pessoa rica fala, eu vou trocar meu freezer por um freezer 2 portas. Não, a pessoa não tinha geladeira. Geladeira é um bem essencial do ponto de vista de segurança alimentar. Quem não tem uma geladeira não consegue se organizar para comprar um alimento que possa ser dividido na semana, não consegue se planejar para alimentos perecíveis, não consegue ter uma cervejinha gelada no final de semana, que, diga-se de passagem, é um direito de todo mundo, também da população pobre. Nós estamos falando de não acesso, né, elementar. Por exemplo, 24 milhões de famílias. Multiplica aí por 3 pessoas em média, para a gente imaginar a quantidade de pessoas que eram privadas, né, de alguns bens como este. Né? Tá. Então, esse trabalho tenta levantar alguns dados. Por exemplo, acesso à educação. Não para crianças, porque as crianças no Brasil já estão na escola. Né? Mas você tinha uma parte da população, jovens fora do ensino médio, ou que chegavam no ensino médio com uma defasagem muito grande, e nós tivemos um dado, uma alteração desse perfil muito importante, né, que são nossos jovens pobres. Né? Você tem uma ideia, pegando aqui um primeiro número, né, depois eu sei que vocês vão fazer uma edição e vão nos ajudar a mostrar esses dados. Mas você tinha, antes do presidente Lula assumir, em 2002, somente 10% dos jovens pobres entre 15 e 17 anos no ensino fundamental, no ensino médio, na idade certa. Então, somente 10% dos nossos jovens de 15 a 17 anos estavam no ensino médio, nessa idade. Isso passou para 40%. Então, foi de 10% para 40%. É muito baixo ainda na CIF, 40%. Somente 40% dos jovens mais pobres estão nessa idade, que é entre os 15 e os 17 anos, né, no ensino médio. Ainda é muito baixo. Só que era 10%, pulou para 40% em 13 anos. Isto é estrutural. Quem for me dizer que isso é só consumo, que isso não é uma mudança importante, não está entendendo o que isso abre de possibilidade para esse jovem. Tereza, em geral, nessas discussões a gente vê muita dificuldade de se ter uma visão mais sistêmica aí de um problema. Às vezes eles ficam só no indicador, renda monetária e tudo. Hoje, os estudos nessa área hoje já permitem criar um indicador síntese, juntando acesso a serviços públicos, acesso a serviços básicos, junto com a renda monetária. Por exemplo, uma vez eu tive uma discussão até com um focalista do Rio de Janeiro, um italiano, que esqueci o nome agora, que ele dizia que melhorou a renda das famílias do governo Fernando Henrique Cardoso. Por que melhorou?
porque as mães de família não tinham mais, os maridos não tinham mais renda e elas tiveram que ir para fora para trabalhar. Ou seja, deixaram de dar assistência. O trabalho que elas tinham em casa não é computado. Então, toda aquela assistência à criança, à escola, em vez disso... Então, digamos, você tem várias formas de mascarar, digamos, melhorias. Hoje em dia tem avanços nessas metodologias globais? Não, tem muito avanço. Agora, eu queria primeiro fazer uma ponderação com relação ao que falou esse senhor que eu não conheço, depois se recordar o nome. Assim, se tem uma coisa que não existe divergência, né, em nenhum economista, eu não conheço uma pessoa que defenda isso. A primeira pessoa que eu vejo defendendo, porque assim, se tem um consenso, é que não houve redução da pobreza no governo Fernando Henrique. Ao contrário, a pobreza ficou paralisada e a extrema pobreza também. Inclusive, a pobreza aumentou. Esse dado, o coeficiente Gini mostra que ficou congelada, o dado de pobreza pura mostra que ficou congelado e o dado de pobreza multidimensional também mostra que ficou congelado. Então, assim, o governo Fernando Henrique é lamentável porque a economia ficou congelada, certo? Né? A riqueza até de quem é muito rico até melhorou um pouquinho, mas assim, o país ficou estagnado, o PIB ficou estagnado, o Gini ficou estagnado e a pobreza ficou estagnada, e a extrema pobreza também. Então, é o que a gente diz que todo mundo perdeu, é um perde-perde, né? Porque ficar parado enquanto o mundo avança é uma tragédia e ficar parado é perder um tempo. Então, nós não tivemos avanço em nenhum dado de pobreza. E, inclusive, é lamentável a pessoa achar que isso é uma vantagem. O marido perdeu o emprego, a mulher tem que trabalhar e largar as crianças. Quer dizer, não tem a menor noção de que o importante seria os dois terem acesso à oportunidade. Né? E a criança, inclusive, poder ter acesso à educação infantil. Né? Não tendo acesso à educação infantil, é melhor que a mãe fique em casa do que largue a criança com a vizinha, muitas vezes em situação até de risco. Agora, no final desse trabalho, Nancy, você vai ter oportunidade de encontrar... A gente tem vários indicadores que a gente chama de pobreza multidimensional, para não ver só a renda, ver a renda e outros fatores. Nesse trabalho, o último capítulo, a gente junta esses vários indicadores, pegando indicadores de educação, indicadores de água, saneamento básico, acesso à energia e acesso a alguns bens de consumo que são estratégicos, né? Não é qualquer bem de consumo. Quais bens de consumo a gente pegou e colocou nesse indicador? Acesso à geladeira, que é um bem, como eu estava dizendo, que é segurança alimentar, geladeira ou freezer. Acesso a telefone celular, que não é só acesso à comunicação, acesso à internet e acesso a lazer, mas também no caso de quem trabalha e quem é pobre, é também uma oportunidade de trabalho. Você vê que uma parte grande daquele pessoal que trabalha por conta própria não precisa mais de um escritório, usa o telefone, né? Não precisa mais daquela portinha, né? Onde ficava ali o encanador, que ficava o eletricista, ficava quem trabalha com informática, ficava a costureira, né? Agora ela usa o telefone, vai na tua casa, atende, né? O eletricista, quem trabalha com instalação de ar-condicionado. Então, é uma oportunidade e acesso a computador com internet. Então, a gente usa esses bens de consumo para criar esse indicador síntese. E esse indicador, nós optamos no trabalho por usar a metodologia do Banco Mundial, que também ninguém achasse que era a metodologia que a Tereza inventou. É uma metodologia aí comunista, né? Estamos usando a metodologia do Banco Mundial para fazer esse cruzamento. E no caso do Brasil, o que é surpreendente no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma é que a pobreza de renda caiu muito, né? Então, a pobreza de renda cai de um patamar de 9% para um patamar de 3%, mesmo com o aumento da pobreza no último período, né? Então, ela cai de forma permanente e sistemática ao longo desses 13 anos. Só que a pobreza multidimensional cai mais do que a pobreza de renda. E isso é o único país, no padrão brasileiro, que isso acontece. Muitos países tiveram queda na pobreza de renda, mas quando você olha a pobreza multidimensional, ela não caiu tanto quanto. Ou seja, junto com a melhoria de renda,
não teve melhoria da educação, da saúde, de saneamento, de acesso à água, de acesso à energia, como teve no Brasil. No Brasil, a gente conseguiu direcionar recursos públicos e benfeitorias em geral, e desenvolvimento, acesso a emprego, acesso à infraestrutura, para o conjunto da população, mas principalmente para os mais pobres e principalmente para a população de baixa renda. Com isso, nós conseguimos não só atingir a população pobre, mas atingir a população negra. Então, os dados, a gente também separou todo um capítulo do trabalho para mostrar o que aconteceu com a população negra, e é surpreendente que os dados, que entre os negros, né, os dados são até contraintuitivos, né? Você vê a maioria dos dados aumenta o acesso a bens, serviços e direitos para a população negra muito mais do que para a branca. Então, quando você olha os gráficos, hoje a população negra tem mais acesso. Por quê? Porque elas são maiores. Né? Só que, apesar de ser metade da população em 2002, eles tinham muito menos acesso. Isso. Então, pegar, por exemplo, o dado de água, que é um dado estrutural, né? Tem gente que gosta de dizer que água, né? Foi só consumo, foi só consumo. Os dados são muito, muito interessantes, né? Quando a gente fala, olha 2002, você tinha em torno de 90% dos brasileiros já tinham água em 2002. Como água é um bem escasso, tem países no mundo, né, na África, que a maioria da população não tem acesso à água potável, água de qualidade. Não estamos falando acesso a água ruim, não, água de qualidade. Então, em 2002, 90% dos brasileiros já tinham acesso à água. Grandes números, na verdade, 88%. Só que quando a gente olha os pobres, metade dos pobres não tinham água de qualidade. Então, não dá para você dizer que quase todo mundo, porque entre os pobres, metade dos pobres não tinha acesso à água. Né? Quando você chega no final de 2015, esse dado pulou de 49% para 76%. Então, aumentou, né, bastante, aumentou 50% em 13 anos. Agora, ainda tem que ter um longo percurso pela frente. E o desespero é que esse percurso está sendo interrompido. Porque quando você olha as curvas, entre os pobres estava aumentando muito mais. Ou seja, você podia imaginar que essas linhas iriam se encontrar. E não num futuro tão longínquo. Só que agora o processo foi interrompido. É por isso que é importante você dizer, olha, reduziu, sim, a desigualdade de acesso em água. Por quê? Porque isso é um direito ao acesso à água, inclusive previsto na Constituição, certo? Previsto na legislação brasileira. Direito à infraestrutura básica, elementar, inclusive com impactos em saúde, com impactos em melhores condições de vida e tudo. Então, você podia imaginar essas curvas se encontrando, coisa que hoje você não vai imaginar mais. Por quê? Porque esse processo está sendo interrompido. Acabou o dinheiro para a cisterna, acabou os recursos para ampliação do acesso a saneamento básico no Brasil todo. Entre os nordestinos e os nortistas, são 10 milhões de famílias, 10 milhões de pessoas, 10 milhões de famílias no norte e no nordeste que passaram a ter acesso à água de qualidade entre 2002 e 2015. São 40 milhões de pessoas. Não foi estrutural. Quando você olha os negros... Não foi estrutural. Não foi estrutural, Narciso. Você vê, você está falando de um país de 200 e poucos milhões de habitantes. 10 milhões de nordestinos e nortistas não tinham água de qualidade, passaram a ter. Isso não é estrutural. Realmente, o conceito de estrutural, eu não sei o que é. É estrutural se você tivesse conseguido tirar o iate. É isso que me deixa desesperada, porque a direita fica falando isso porque ela é contra a gente. Ela quer esconder esses números. Mas você tem os setores da esquerda, da classe operária ali que não conhece o Nordeste, que não conhece a periferia, e setores progressistas, alguns intelectuais, né, obtusos, na minha opinião, que ficam repetindo essa balela, essa bobagem de que não houve redução da desigualdade. Olha só, entre os negros. Tá? Você tinha, entre os negros, 63 milhões de pessoas que não tinham acesso à água de qualidade. Passou para
109 milhões com acesso à água de qualidade. São quase 40 milhões de negros com acesso à água de qualidade. Só um pouquinho, acho que você confunde um pouquinho. Antes você tinha 60 milhões com acesso à água e agora você tem 100... Ah, tá. Não, que você falou que tinha 60 que não tinham acesso. É 60 que tinham acesso. Só 60 milhões de negros que tinham acesso à água de qualidade. Você passa para mais de 100 milhões, cresce 60%. Depois era legal, né, você colocar, porque quando as pessoas olharem o dado, elas veem o quê? Que hoje você tem mais famílias negras e mais negros com acesso à água do que brancos. O que não é nenhum absurdo. Por quê? Porque a população negra no Brasil é maior do que a população branca. Então isso seria o natural, certo? Só que não era assim. E a gente está naturalizando isso. Quer dizer, primeiro, não era natural que fosse diferente. Que os negros, majoritariamente, fossem os que estavam fora do acesso à água, gente. Não estamos falando acesso, né, a conforto, não estamos falando acesso, né? Nós estamos falando acesso à água de qualidade, certo? Portanto, acesso à saúde, que sem água você não cozinha direito, certo? Então, são água é um indicador estratégico fundamental. Passa de 60 e poucos milhões para 100 e poucos milhões. Ou são quase 38 milhões de negros a mais em 13 anos nascidos. Entendeu? Se isso não é uma mudança estratégica fundamental no país, realmente eu não sei do que nós estamos falando. Então, não podia ser natural que os negros fossem exatamente os que estivessem fora do acesso à água. Significa o quê? Que eles não eram priorizados na política pública. É isso que significa. E isso é grave, certo? Isso tem nome, que é exclusão. E a exclusão pela cor. Eram eles que estavam na periferia, eram eles que não tinham acesso. Você vê os dados de saneamento, é a mesma coisa. Você vê os dados de energia elétrica, é a mesma coisa. Quem estava fora? Os pobres e os negros. Então, isto é uma mudança estrutural. Isto não é natural. Isto não aconteceu naturalmente. Isso não aconteceu porque Deus quis. Isso não aconteceu porque teve um boom de commodities. Teve outros períodos no Brasil que o Brasil cresceu e os negros continuaram fora e os pobres continuaram fora. Então não é natural. E não é natural que tenha acontecido. Isso aconteceu por quê? Por decisão política, por conta do Bolsa Família. Não, é mais do que o Bolsa Família. Investimento público em água, em esgoto, em habitação, em saneamento, né, múltiplo, em acesso, sim, a bens de consumo, em acesso à educação. Tem um dado, Nassif, que eu também acho que é um dos dados mais interessantes do trabalho, que mostra o seguinte. Esse dado eu também acho genial. Nesse caso, ainda as famílias negras não chegaram não se equipararam às brancas, mas estão quase lá. Olha só. Em educação, tá? Em 2002, 5,7 milhões de chefes de família negros, apenas 5,7 milhões de chefes de família negros, tinham ensino fundamental completo. Passou para 17,5 milhões. Pulou de 5,7 milhões para 17 milhões e meio. São 12 milhões de famílias que não tinham negras, que não tinham o pai ou a mãe com ensino fundamental completo e que passaram a ter. Você sabe que tem uma informação, agora eu estou trabalhando mais na área de saúde, né? Tem uma informação também que na área de saúde é muito conhecida, que é o seguinte, é mais importante para reduzir mortalidade infantil que a mãe tem ensino fundamental do que a criança tem acesso a médico. Sabia disso? Olha só, informação. Isso já é conhecido na literatura médica. Né? É mais importante para a criança sobreviver. Não estamos falando para a criança ter estímulo, para a criança estudar, não. É mais importante do indicador de mortalidade infantil, ou seja, para salvar a vida da criança, que a mãe tenha escolaridade, do que a criança tenha acesso a médico. O melhor é que ela tenha acesso aos dois, que a mãe tenha escolaridade e que ela também tenha acesso a médico, que é o que o Bolsa Família está viabilizando nesse país, né? E que eu espero que continue. Mas assim, quando você olha os dados de negros, você tinha
pula de 5,7 milhões para 17. São 12 milhões de famílias negras a mais com o ensino fundamental completo. Pensa o que isso é importante do ponto de vista de acesso ao trabalho, do ponto de vista de estima dessa família e do ponto de vista de salvar as nossas crianças negras. Então, esse tipo de dado é o que a gente está conseguindo mostrar nesse trabalho, e esse é o alerta que a gente tem que fazer. Isso está sendo interrompido na CIF. É isso que vai ser interrompido. Você não vai tirar o ensino fundamental dessas famílias que passaram a ter acesso. Mas por que essas famílias passaram a ter acesso? São famílias jovens, são famílias que estavam concluindo melhor o ensino fundamental, então são jovens que antes de constituir uma família já começaram a melhorar, mas também são mães que puderam ir para a escola. Por quê? Porque tinham Bolsa Família, porque tinham essas crianças em creche, que também aumentou o acesso à creche. Então, são mudanças importantes e é desigualdade, sim. O que nós estamos defendendo? Que o conceito de desigualdade não pode ser só o de renda e riqueza. Desigualdade também tem que ser vista com as múltiplas faces. Então, o nome do trabalho é isso, Faces da Desigualdade, tentando mostrar a redução da desigualdade em várias faces. Ensino fundamental, acesso à educação superior, que é lindo, né? O dado também é muito impactante, né? Tanto de jovens pobres no ensino fundamental, o aumento de jovens nas universidades no Nordeste, e não é porque só por causa da lei de cotas, é porque agora tem mais universidades no Nordeste. Isso também é estrutural, né? A Bahia tinha uma universidade, passou a ter 8. Isso é estrutural. Se a gente não achar que isso é estrutural, realmente a gente vai continuar fazendo um debate obtuso, que não ajuda o Brasil. Então, quando a gente for defender, aí você não consegue explicar por que nós temos que defender ser contra o teto nos gastos sociais, que vão impactar, já estão impactando as nossas universidades. Nós tivemos um processo de interiorização das universidades no Brasil, um aumento das universidades, um aumento dos médicos, com mais médicos. Essa agenda é uma agenda interrompida, é uma questão de tempo. É impossível você manter esses programas, os programas do Ministério do Desenvolvimento Social. Acabaram. Quais eram? Cisternas, acabou. Né? Não enterraram. Mas assim, não existe mais dinheiro para fazer cisterna. Programa de aquisição de alimentos, programa belíssimo, que foi incorporado pelas Nações Unidas para ser multiplicado em vários países do mundo. Hoje, todos os países da América Latina têm esse programa. E nós que inventamos na CIF. E nós acabamos com o PA. Você acredita nisso? Um programa que nós inventamos, que foi incorporado pelas Nações Unidas, hoje está instituído em toda a América Latina e Caribe, e está sendo exportado e implantado na África, e o Brasil, o seu inventor, criador, acabou com o programa de aquisição de alimentos. É uma tragédia. A política de assistência social está entrando em colapso. Os recursos para a política de assistência social terminaram, certo? Foram cortados no osso. Portanto, aqueles centros de assistência social que eram mantidos em parceria com o governo federal, esse dinheiro acabou. O município vai ter que manter. O município não consegue manter esse centro. O centro existia porque o governo federal cofinanciava. Acabou também. Então, dizer que não está mexendo nas políticas sociais, que não está mexendo nos recursos para a população pobre, é um absurdo. Né? A reforma da Previdência está colocando em xeque os recursos do benefício de prestação continuada. A reforma da Previdência vai impactar diretamente na população pobre. Né? E com isso, para onde vão esses idosos que não vão ter cobertura? Para onde vão essas pessoas com deficiência que vão deixar de ter cobertura? Para o Bolsa Família? O Bolsa Família não foi feito para quem não tem renda. O Bolsa Família é um complemento para famílias em idade ativa. Ele não pode substituir uma aposentadoria, que é um direito. Né? Ô, Tereza, teve vontade política, obviamente, mas você teve também uma montagem de um modelo interdisciplinar, interministerial muito interessante. Eu queria que você descrevesse um pouquinho como que se desenvolveu esse modelo de gestão. Com relação ao olhar de pobreza,
Né? A gente já vinha num esforço de, em cada programa nosso, né, ou em cada ação estratégica, você olhasse políticas específicas para chegar nos mais pobres, porque, como eu estava dizendo, não é naturalmente que você chega. Né? Por exemplo, quando a gente olha a energia elétrica, se você olhasse os dados médios no Brasil, inclusive isso é uma das referências para os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a nova agenda das Nações Unidas, ela fala, não olhe as médias. Por quê? Porque se você olha as médias, você esquece quem está lá na rabeira, claro, né, Nassif? Claro. Quem está lá na borda, que é quem? É o pobre. Então, por exemplo, você pegasse o dado de energia elétrica. O dado de energia elétrica mostrava o quê? Que 96,7% dos brasileiros já tinham energia elétrica. Então, você podia falar o quê? Universalizou. Somente 3% dos brasileiros não tinham energia elétrica. Só que quando você olha para os pobres, no campo, eles não tinham acesso à energia. Então, não adianta você continuar fazendo mais do mesmo, porque a energia não ia chegar nos pobres no campo. Então, a gente criou um programa específico para chegar nos pobres do campo, que é o Luz para Todos. O Luz para Todos desenvolveu toda uma metodologia de como chegar nos pobres, que era exatamente quem não era alcançado pela política pública. Então, essa foi uma política específica que alcançou os mais pobres. Então, hoje o Brasil pode se orgulhar que as duas curvas já encostaram. Eu acho que são a mostra de que é possível ter uma curva de crescimento que alcance, onde a política pública alcance os mais pobres, de que isso não é sonho, de que isso não é utopia, mas que exige investimento, é isso de energia elétrica. O gráfico é lindo, Nassif, mas eu também queria que você, se tiver a oportunidade, colocar esse gráfico de energia elétrica mostrando as duas curvas encostando. Tá. É uma coisa espetacular. Né? E essa busca ativa dos mais pobres, isso aí foi uma verdadeira busca ativa. Quem não tinha luz? Quem estava no campo, quem estava, né, em algumas periferias, como chegar neles? Se desenvolveu uma estratégia diferenciada para chegar nos mais pobres. Quando a gente criou o Brasil Sem Miséria, o Brasil Sem Miséria foi todo desenhado para ter políticas intersetoriais. Então, nós tínhamos uma equipe que envolvia os ministros, não era só o Ministério do Desenvolvimento Social e eu organizando isso. Então, você tinha o ministro da Saúde organizando, junto com a gente, uma estratégia para chegar nos mais pobres. Essa estratégia para chegar nos mais pobres se chamou Mais Médicos. Né? Por quê? Aonde não tinha médico no Brasil? Não era, né, no Morumbi, certo? Você tinha, nas periferias da cidade não tinha, você tinha vazios inteiros, territórios inteiros nas periferias, sem médico. E nos grotões no Brasil, você tinha o posto de saúde, você tinha o equipamento, às vezes você tinha até alguns equipamentos sofisticados, e não tinha médico. Não tinha médico por quê? Nenhum médico aceitava ir para lá por dinheiro nenhum do mundo. Então, há tempos você vinha aumentando o salário do médico, oferecendo 30 mil. Não ia, o médico aceitava ir uma vez por mês em Melgaço, lá onde a gente tinha o menor IDH do Brasil, na Ilha do Marajó. O que nós fizemos? Criamos um programa como? Foi lindo o desenho desse programa. O Ministério da Saúde fez um mapa de onde estavam os equipamentos públicos, né, os postos de saúde, né, na verdade, as unidades básicas de saúde e outros equipamentos, onde estavam os nossos postos de saúde, que já estavam montados, mas não tinham médico. E nós jogamos em cima desse mapa o mapa de onde estavam os pobres. E foi nesses territórios, que tinha a maior parte da população pobre, sem médico, que começou o Mais Médico. Então, os primeiros médicos a chegar, ser contratados, brasileiros ou não, iam para esses territórios, foram priorizados. É por isso que você consegue chegar nesses territórios. Por quê? Porque você prioriza os mais pobres. Assim foi com Luz para Todos. Assim foi, por exemplo, no programa de cisternas, que já vinha sendo feito. Nós fizemos um mapa de onde estavam as famílias mais pobres no Nordeste, sem água, e lá nós direcionamos, né, as levas de recursos para contratar cisternas e conseguimos praticamente universalizar o acesso à água. Portanto, a gente tem aqueles indicadores, dentre outras coisas, porque não foi só esse programa de cisterna que nós fizemos para levar água para a população, não. Quando você olha os dados de habitação, quando você olha... Então, assim,
A chegada nesses territórios, que eram territórios onde tinha população pobre, a chegada nessas famílias intensivamente pobres, né, permitiu que a gente chegasse também aos negros, chegasse aos quilombolas, chegasse aos indígenas. Então, essa é uma estratégia, como eu estava dizendo, a gente falava de pobreza multidimensional, agora eu quero falar de desigualdade multidimensional. Nós temos que reduzir a desigualdade de acesso à educação, de acesso a médico, de acesso à água, né? Isso também é desigualdade. Desigualdade, e temos que lutar aí, Nassif, pensando também no futuro, né? Pensando, não basta só fazer isso. Nós vamos ter que enfrentar a desigualdade também entre os multimilionários que não pagam imposto nesse Brasil e a população pobre que paga imposto embutido nos bens de consumo, né, que ela adquire. Tá. Tereza, o livro vai ser lançado quando? É uma publicação, né? Aqui eu estou com o primeiro copião dela, está bem bonita. A capa foi gentilmente cedida pelo Stucker, um fotógrafo maravilhoso. O Stucker é um escultor da fotografia. É. Impressionante, porque ele pegar aqueles rostos nordestinos queimados de sol lá e transforma numa escultura. Que coisa, né? E aí, segunda-feira, dia 27, né? É o lançamento. A ideia é que não seja somente uma publicação. Nós estamos com uma versão digital. Ele é bem fácil de ser visto, porque a ideia é que os dados pulem, né? Né? Aqui, por exemplo, acesso à energia elétrica, né? Entre os negros e brancos. Aqui é brancos, aqui negros. Que a manchete e o dado falem sozinho, porque, né, tem um texto pequeno, fácil de ser entendido, e que a gente possa travar esse debate no Brasil. É um debate que tem que ser feito na CIF, porque senão a gente naturaliza o que aconteceu e não vai conseguir entender o patamar que nós chegamos para defendê-lo. É muito importante que a gente defenda o que aconteceu para, inclusive, se opor ao que está acontecendo, que é o desmonte, inclusive o desmonte dessa narrativa. Né? Fazer de conta que não houve redução da desigualdade no governo Lula e Dilma, que é uma aberração. Maravilha, Tereza. Obrigado aí pela entrevista, viu? Tuas ordens, Nassif. Um abração. Um abraço.